TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 8 de abril e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje para vocês que tá sempre aí nos acompanhando, né? Sempre prestigiando os programas da TV Itajubá, né? Obrigada pela audiência. Já vamos compartilhando, já aproveita aí, pega o seu céu, se estiver vendo pelo céu, já começa aí a compartilhar para a gente fazer chegar as informações, né, verídicas. E em momentos, como eu sempre estou dizendo aqui, em tempos de fake news, as boas informações e as informações verdadeiras, elas têm que chegar em tempo relâmpago, né? E hoje, as informações de hoje, é muito bom que chegue em tempo relâmpago, né? Nós vamos conversar hoje sobre a lei de transparência, tá? E a lista de vacinados daqui de Itajubá. Nós estamos aqui nos nossos estúdios com o vereador Pedro Gama, que vai poder nos explicar e nos informar melhor sobre esses dois pontos. Ah, eu não posso esquecer, ontem a gente não fez programa, mas eu queria mandar um abraço para todos os nossos amigos jornalistas, né? Parabéns pelo dia de ontem. Ontem foi o dia do jornalista. Parabéns a todos os jornalistas, né, do mundo e, em especial, aos jornalistas daqui de Itajubá, né? É uma profissão que se mostrou, ainda mais nesse momento, o quanto ela precisa ser eficiente, o quanto ela é necessária. Infelizmente, aqui no Brasil, nós tivemos ataques, né, a esses profissionais e são coisas que não devem acontecer, né? Porque nós temos, sim, no Brasil, profissionais de muita qualidade, né? Então, nesse momento, principalmente nesse momento, é um momento que a gente está precisando muito da imprensa, muito da mídia. Então, parabéns aos jornalistas. Mandar um beijo também para todo mundo que me mandou encher a minha caixinha de me desejando felicitações pelo Dia do Jornalismo. Mas eu deixei claro, pessoal, que eu não sou jornalista de formação, né? Então, não sou formada em jornalista. Então, eu me considero uma comunicadora, né? Prestando um papel, né? Um serviço de utilidade pública para a sociedade. Eu sou atriz de teatro, instrutora teatral e amante das comunicações. Né? Então, eu não sou jornalista, mas eu agradeço o carinho de todos que me mandaram ontem felicitações. E deixo meu abraço para todo mundo. Ontem também foi o Dia Nacional da Saúde. Tudo a ver também que a gente vai conversar hoje, né? Bom, então vamos iniciar o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje, conversando com o vereador Pedro Gama. Pedro, muito obrigado por aceitar novamente estar aqui no programa. Bom dia, Drica. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu que agradeço novamente o convite. E o que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com comunicação e tudo a ver com saúde, olha, né, aí, Drica? É o ponto de encontro entre essas duas questões de um assunto que está aí no ápice, né? Está na boca da população itajubense, está nos anseios da população itajubense. E eu acho que é importante a gente trazer algumas informações desses últimos acontecimentos, né, e do que a gente tem daqui para frente relacionado à vacinação, mais especificamente relacionado ao aspecto da transparência que envolve a vacinação. Ai, vamos começar então na transparência, porque tá pipocando esse assunto. E aí, quando pipoca, a gente tem que trazer logo as informações verídicas, né? Porque, como a gente fala, quem conta um conto aumenta um ponto. Aí pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui e forma alguma coisa que de repente não é uma verdade. Então vamos entender exatamente o que é essa lei da transparência. Vamos iniciar assim? Vamos sim, Drica. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar, né, para o pessoal que está nos acompanhando, o que é exatamente essa discussão que a gente está tendo relacionada à transparência da vacinação. Eu costumo começar explicando, Drica, dizendo de maneira muito clara de que, do meu ponto de vista, eu defendo e acredito que todo cidadão tem o direito de ser vacinado, né? É a nossa grande expectativa para superar essa tragédia que é a pandemia. Mas nós sabemos que as vacinas estão limitadas, os recursos são escassos. Nós não temos hoje vacinas
para todos os cidadãos. Então, nós precisamos trabalhar com prioridades, né? O Plano Nacional de Vacinação, ele estabelece prioridades de quais grupos são prioritários para receber essas primeiras doses de vacina. Isso vem também uma orientação do Estado e, por fim, o município, né, a nossa cidade, é que faz a aplicação de vacina, precisa respeitar, né, essa priorização. E qual é o melhor mecanismo, Drica, de a gente garantir que essa lista de prioridades, que essa priorização que vem do governo federal e do governo estadual está de fato sendo respeitada? Qual é a melhor forma da gente garantir que não está existindo nenhuma situação de fura-fila? Qual é a melhor forma de garantir que a gente verificar que realmente os profissionais de saúde e os idosos é que estão sendo vacinados neste primeiro momento? Através da transparência, né? Através da informação clara. E no meu ponto de vista, este controle, esta garantia, ela se faz muito mais eficiente se nós tivermos a disponibilização da listagem das pessoas que estão sendo vacinadas. Não para fazer uma caça às bruxas, para sair catando para ver se seu vizinho vacinou, se não vacinou, nem nada disso. Mas é uma questão de controle social acerca da vacinação. A vacina, Drica, não é minha, não é sua, não é de ninguém. A vacina é de todos nós, ela é um bem público, né? Então cabe a nós, comunidade, também zelar para essa vacina. E a partir do momento que existe esse controle social, eu tenho certeza que nós vamos estar inibindo estas situações de eventuais erros, de eventuais fura-filas, de eventuais, né, vacinas que não chegaram àquelas pessoas que deveriam chegar neste momento. Só para situar, né, esse é o contexto do nosso debate, essa é a importância de se falar. Pedro, desculpa te interromper, é só para saber, eu não estou conseguindo ver daqui do meu celular a transmissão. Por quê? Você está conseguindo ver do seu? Eu tinha conseguido compartilhar sim, Drica. É? Uhum. Então é o meu. É só para saber que eu falei, opa, peraí, vamos entender se as pessoas estão nos vendo aqui. Ah, show de bola. Tá bom, desculpa. Imagina, tranquilo. Mas, enfim, essa introdução só para explicar, né, por que é importante a gente estar discutindo isso. E né? é muito Por que é legal, relevante? gente. É questão de transparência, a população quer saber quem está sendo vacinado, quem vai vacinar, se está tudo ocorrendo bem, se está tudo ocorrendo da maneira mais eficiente possível. Você colocou uma coisa muito importante da gente falar. Isso é muito importante, porque toda vez, eu acho que até uma questão assim é um hábito brasileiro, uma cultura brasileira, da gente estar sempre ali, achando que sempre quando a gente pede algum tipo de transparência, quando a gente pede algum tipo de prestação de contas, né, de um bem público, seja ele qual for, parece que sempre é um ataque, né? A gente tem isso, eu acho que é até mesmo uma cultura brasileira, né? Parece que quando a gente pede ali, e eu estou falando da população toda, né? A gente acha, nossa, mas por que será que ele está pedindo? Ou às vezes até acha que já tem alguma coisa errada. Nossa, mas então você está pedindo porque tem algum erro, tem algo errado ali, ilícito. E não, né? Eu acho que pelo que você explicou, está pedindo justamente para que se tenha clareza, transparência, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. É um direito, como você disse, de todos, sim. né? E é algo que ajuda a aprimorar essa política de vacinação, né? Porque isso faz com que o gestor tenha mais cuidado, isso faz com que a pessoa que está recebendo vacina tenha mais cuidado, isso garanta que, de fato, né, as prioridades estejam sendo respeitadas. Então, esse é o contexto da discussão. Agora, o que foi feito a partir desse contexto? Né? O que nós fizemos dentro da Câmara Municipal para tentar, então, garantir essa maior transparência na vacinação? Bom, eu não vou nem lembrar a data, mas isso já faz mais de mês, certamente, eu apresentei um requerimento de informação solicitando que fosse disponibilizada a lista de vacinados até então. Fiz esse requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde me respondeu dizendo que não poderia disponibilizar a listagem porque isso trataria de dados sensíveis, isso violaria a privacidade das pessoas que estariam sendo vacinadas. Isso seria uma violação ao sigilo médico. Essa foi a justificativa. Tá. Eu cheguei a responder essa justificativa na época, Drica, protocolei um ofício tanto para a Câmara quanto para a Secretaria Municipal de Saúde, trazendo fundamentações legais, fundamentações constitucionais e também mencionando algumas decisões judiciais que nós já temos nesse sentido.
Então, eu sempre cito, né, o artigo 37 caput da Constituição e o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que impõe a transparência, a publicidade como um dever. É dever da administração pública dar publicidade a todos os seus atos, justamente por conta daquilo que a gente falou. Não não são ações da nossa vida privada íntima, são ações de interesse público que envolvem um bem público que é a vacina. Além disso, nós já temos várias decisões judiciais no país entendendo pela legitimidade e legalidade da disponibilização dessa lista. Isso já acontece? Isso já acontece. Inclusive, o Ministério Público do Estado de São Paulo já tem uma orientação para que todos os municípios do Estado de São Paulo disponibilizem essa lista, justamente para promover a transparência. E promovendo a transparência, Drica, você aumenta a credibilidade da própria vacinação. As pessoas se sentem mais tranquilas de que não tem nada sendo escondido, né? Então, isso facilita. Então, existe já este entendimento bem consolidado no país. Enfim, essa foi uma das ações. Uma outra ação importante... Que foi negada a princípio. Sim, que foi negada a princípio, né? Tá. E aí a gente teve um certo desfecho que começa a se delinear agora, que é o seguinte: ontem, depois de muita cobrança, depois de muita luta, de muita discussão, a Prefeitura Municipal de Itajubá disponibilizou para a Câmara Municipal a listagem de vacinados até então. Então isso foi disponibilizado para a Câmara ontem, ou seja, assim, depois de mais de um mês de uma luta, uma cobrança diária. Eu ainda não tive acesso a essa lista, porque ela chegou na Câmara ontem e o presidente da Câmara tomou a decisão de que para a gente ter acesso à lista, a gente tem que fazer um ofício e ele precisa deferir. Eu fiz esse ofício ontem, no fim do expediente. Hoje, muito provavelmente, esse ofício ele vai ser deferido e eu vou conseguir ter acesso a essa listagem. Então, esse é um passo muito importante, eu considero assim, uma vitória depois deste trabalho de luta pela transparência, para que nós, vereadores, também possamos ter acesso a essa listagem. Afinal de contas, Drica, é nosso dever fiscalizar o poder público, né? Essa é a nossa função. Essa lista já havia sido disponibilizada pelo Ministério Público, depois do promotor ter pedido. O promotor pediu essa lista de vacinados para a Prefeitura, no primeiro momento, negou. E aí o promotor intimou novamente a cumprir a cobrança do Ministério Público e a Prefeitura concedeu. Sim. E agora nós conseguimos também ter acesso a essa listagem via Câmara Municipal. Então essa é uma primeira discussão importante. A partir dessa lista, a gente vai poder fazer um trabalho de fiscalização mais intenso, mais próximo das pessoas que já foram vacinadas até então. Esse é um primeiro ponto. Uma segunda coisa diferente, mas que está relacionada, que está acontecendo na Câmara hoje, é a tramitação de um projeto de lei para obrigar a Prefeitura a disponibilizar periodicamente a listagem de vacinados para toda a população. Aí é uma coisa diferente, por quê? Porque aqui a gente está falando de um projeto de lei. Sim. A minha ação ela foi de um requerimento, eu requeri a listagem. Me dá a lista que já tem até agora. Sim. Então, o projeto todos de os vacinados, né? Até então, até ontem, vamos dizer assim, anteontem. Eu não consegui ainda ver qual é a atualização dessa lista. Tá. Não sei até que data foi. Sim. Mas então, assim, todos os vacinados que eles conseguiram ali desde o começo da vacinação, então essa lista foi disponibilizada para a Câmara. Certo, mas aí não tem. Eu ainda não sei como está essa lista. Esse é um trabalho que a gente vai ter que verificar também. Sim. Como essa lista foi montada, né? Como que ela foi gerada, até que data foi colocado os nomes ali. Esse é um trabalho que eu não tive o acesso à lista ainda, né? Está lá na Câmara. Estou solicitando o acesso agora para o presidente da Câmara. Um segundo momento... Mas essa lista também... Bom, essa lista ela foi disponibilizada e ok, não tem mais nada que obrigue, alguma coisa assim, para que essa lista ela seja atualizada sempre, disponibilizada sempre. Não, essa é uma outra discussão que aí entra o projeto de lei 4504. Esse é um projeto de lei de autoria da vereadora Andressa do Coletivo e do vereador Marquinho Meirelles. Sim. E esse é um projeto de lei, ou seja, quer se tornar uma lei para obrigar a Prefeitura a disponibilizar periodicamente e para toda a população a listagem de vacinados. Aí é diferente. O projeto de lei, então, ele quer tornar essa obrigação, né, uma lei para que lá no site da Prefeitura você tenha uma aba também que você possa consultar publicamente os vacinados de maneira atualizada. Porque essa lista que nós estamos recebendo ontem, Drica, amanhã já está desatualizada. Você concorda comigo? Amanhã ela já mudou, né? Então, o projeto de lei é para garantir essa disponibilização pública
para toda a população, porque a listagem foi fornecida para a Câmara, e existe neste ofício uma orientação para que os vereadores não tornem pública essa listagem. Isso está lá no ofício do prefeito. Né? Então, essa é uma situação. Agora, tornar público periodicamente, de maneira atualizada, a listagem de vacinação, esse é o projeto de lei. E por isso é muito importante a gente continuar essa discussão, essa cobrança, para conseguir aprovar esse projeto de lei. Eu considero a aprovação desse projeto de lei mais um avanço importantíssimo na garantia de uma vacinação transparente e eficiente. Na transparência. A todo momento você está falando dessa transparência, porque é disso que se trata, né? Toda a conversa, esse projeto de lei propriamente dito. E aí, tá rodando, eu queria que você pudesse nos explicar até porque assim, nem todo mundo consegue acompanhar as reuniões da Câmara e tudo mais, mas girou nas redes sociais alguns vídeos, né? E aí, para que a gente possa entender, eu queria aproveitar que você está aqui, para a gente poder entender esse vídeo que vocês vão ver agora. Sabe mencionar o artigo do regimento? Não, me desculpa, não sei informar o número desse artigo, não. Tá, então... É porque eu acho que não existe. Tá. Agora eu não vou acelerar a discussão de um projeto só para agradar um ou outro vereadorzinho que não sabe perder. Mimado. Senhor presidente, a Roma Antiga nos deixou 2 grandes legados. Primeiro, o direito civil. Segundo, o conceito de república. Res pública, coisa pública. Os verdadeiros republicanos são aqueles que defendem com unhas e dentes que os bens públicos sejam tratados com publicidade, com transparência. O bem público é aquele bem que não é atinente apenas à minha intimidade, à sua intimidade, à intimidade de qualquer pessoa. O bem público é aquele que é atinente a toda a comunidade. E a vacina é um bem público. É um dever republicano lutar pela transparência da vacinação. Todos os cidadãos, não apenas itajubenses, mas brasileiros estão ansiando pela vacina. É a vacina a nossa grande esperança de enfrentamento a essa pandemia que já se carrega de maneira tão trágica, de maneira tão triste. E por isso eu acredito, eu luto, eu defendo e assim o continuarei fazendo pela divulgação da listagem de vacinados em nossa cidade. É dever da Câmara Municipal fiscalizar as ações do poder público, fiscalizar a prefeitura. Isso é Constituição, podem abrir lá, artigo 29, inciso 11, dever fiscalizatório das câmaras municipais. E para exercer adequadamente o nosso dever fiscalizatório, nós precisamos ter acesso, sim, a essa listagem de transparência. Politicagem são aqueles que querem esconder, por motivos que nós não sabemos, questões que deveriam ser tratadas aqui, publicamente, sem medo de se expor, né? Eu lembro uma frase de um dos meus livros favoritos, Grande Sertão Veredas, em que o eu lírico Reobaldo diz assim: eu só sei que não sei de muita coisa, mas desconfio de muita coisa. Quem desconfia fica sábio. Senhor presidente, eu sou desconfiado, mas certas situações de travar, de impedir que a transparência seja realizada, me deixa ainda mais desconfiado. E isso aguça ainda mais o meu sentimento de que eu devo continuar nessa luta por maior transparência, por maior fiscalização, para garantir que todos os itajubenses tenham direito à vacinação de forma transparente e eficiente. Por fim, gostaria de agradecer a todas as mensagens de apoio que recebi ao longo dessa sessão, especialmente depois do momento que fui atacado pejorativamente no diminutivo. Quero deixar vocês tranquilos. Todos esses ataques pessoais eu deixo para os terapeutas, preferencialmente um psicanalista especializado em Freud. Eu sou pago pelo contribuinte e fui escolhido para representar a população de Itajubá, mas para estar aqui discutindo questões que realmente importam para o município. Eu estou aqui para representar e defender os direitos de todos os cidadãos itajubenses. E é isso que eu vou continuar fazendo. Não vou cair na politicagem de ataques pessoais. A minha política é com P maiúsculo. É discutir os problemas da comunidade e apontar soluções. É nisso que eu acredito e nisso que eu vou continuar. Muito obrigado, senhor presidente. Uma ótima noite a todas e todos. Bom, então,
Quem está entrando agora na programação, tá? Pode ficar aqui com a gente. Perdeu um pouquinho aí do começo, mas não tem problema. Vai ficar retido no Facebook, também no YouTube e no aplicativo da TV Itajubá. Por enquanto, fica aqui com a gente, tá certo? Depois você vê na íntegra aí, tranquilamente, quando vocês quiserem. Vocês acabaram, quem está entrando agora, nós estamos falando com o vereador Pedro Gama. Nosso tema de hoje é Lei da Transparência e a lista dos vacinados, né, do Covid-19 em Itajubá. Vocês acabaram de ver um vídeo, né, que está circulando bastante nas redes sociais, né, e principalmente aqui entre nós, os itajubenses, que somos os mais interessados, né? E às vezes pode ser que está circulando, ele não circula inteiro, né? Tem um pedaço. Então, eu pedi ao vereador Pedro para que fizesse a contextualização desse vídeo para a gente. O que aconteceu para chegar a esse ponto? Certo, vamos lá, Drica. Toda vez que se apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei ele precisa primeiro passar por uma avaliação nas comissões da Câmara. Passando na avaliação das comissões, o relatório dessas comissões é lido e na sessão ordinária seguinte ele entra para votação em plenário. Esse projeto de lei, que obriga a Prefeitura a disponibilizar a listagem de vacinados, ele passou pela análise da Comissão de Constituição, da qual eu sou relator, foi aprovado por unanimidade o relatório pela continuidade da tramitação. Passou pela Comissão de Saúde, foi elaborado o relatório, foi aprovado por unanimidade na comissão. Os relatórios dessas duas comissões foram lidos em plenário. Ou seja, terminou toda essa tramitação. O projeto de lei estava pronto para entrar na ordem do dia da segunda-feira, nessa semana, certo, e poder ser votado pelos vereadores, para que os vereadores, todos juntos, pudessem decidir se eles eram a favor desse projeto de lei pela transparência da vacinação ou contra. Acontece que, muito estranhamente, esse projeto de lei não entrou na ordem do dia da segunda-feira. E aí, na segunda-feira, em toque de caixa, 1h35 antes da reunião de Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o presidente dessa comissão, que é o vereador Rodrigo Sampaio Melo, convocou uma reunião de comissão e nessa reunião de comissão colocou em discussão a necessidade de uma nova análise por aquela comissão deste projeto de lei. Ou seja, ele argumentou que, como a Prefeitura tinha disponibilizado a listagem de vacinados para o Ministério Público, o projeto de lei precisava ser reanalisado pela equipe jurídica, ou seja, precisava receber um novo parecer dos advogados da Câmara, para depois ser elaborado um novo relatório, para depois ir em votação novamente da comissão, para depois do relatório, caso aprovado, fosse lido novamente em sessão ordinária, para depois poder entrar na ordem do dia. Drica, isso daí atrasa em, no mínimo, uns 40 dias a tramitação de um projeto de lei. E então, no meio dessa reunião, eu solicitei uma questão de ordem, né, falando que eu acreditava que isso era uma manobra antirregimental, sem base no regimento, para atrasar, retardar a tramitação de um projeto de lei de suma importância, que já havia sido discutido naquela comissão, que já havia sido aprovado para aquela comissão e que já poderia estar sendo votado pelos vereadores naquele mesmo dia. Não adiantou minha argumentação. O vereador Tenente Melo colocou em votação na comissão e com os votos dele, vereador Tenente Melo, e do vereador Rafael Rodrigues, esse pedido de reanálise, esse pedido que travava, retardava a tramitação do projeto de lei foi aprovado na comissão por 2 vereadores. Ou seja, 2 vereadores impediram que um projeto de lei fosse discutido e aprovado pelos 11 vereadores em plenário. E aí, neste mesmo dia, também na segunda-feira, nós tivemos a nossa sessão ordinária. A reunião de comissão, a comissão ela é formada por poucos vereadores, são 3 vereadores só em cada comissão. Certo. A sessão ordinária são todos os vereadores. Durante a sessão ordinária, eu solicitei uma questão de ordem para o presidente da Câmara, vereador Robson Vaz, no seguinte sentido. Olha, presidente, aconteceu essa situação hoje na comissão, já que existe essa possibilidade, esse pedido de reanálise jurídica, vamos deixar que todos os vereadores, então, decidam se esse projeto de lei deve ou não deve ser reanalisado? Nada mais justo, né? O projeto de lei já finalizou essa tramitação, ele está pronto para ser votado por todos os vereadores. Sim. Se existe esse pedido de reanálise jurídica, coloque em votação para que todos os vereadores decidam. E aí, essa infeliz situação aconteceu, né? Infelizmente, fui aí pessoalmente atacado, fui chamado de algumas
palavras meio ofensivas, que eu acho que é até não condizente com o decoro parlamentar, né? certeza, A gente não com está certeza. ali para ficar brigando com ninguém, né? Eu acho que a adolescência já passou há algum tempo, né? E ataques pessoais também, né? E, infelizmente, o presidente decidiu não colocar minha questão de ordem em votação e esse pedido de reanálise ele se manteve. No dia seguinte, eu já protocolei um recurso na Câmara Municipal para que essa decisão fosse reanalisada. Esse recurso ele tem previsão regimental, artigo 141 e artigo 142 do regimento. O recurso vai para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem 2 dias úteis para avaliar esse recurso. Caso ele não defira, o recurso tem que ir para plenário, né? Certo. E assim, o plenário, Drica, isso é regimental, né? O plenário, ele é o órgão soberano para interpretar o que diz o regimento interno. Então, se existe esse pedido de reanálise sem embasamento jurídico, né, e o vídeo mostra que no momento eu pergunto para o senhor vereador qual que é o embasamento jurídico desse pedido de análise, ele não sabe me responder, então vamos deixar para o plenário decidir se esse pedido de reanálise é viável ou não é, se isso é ou não é uma manobra para travar a tramitação desse projeto de lei tão importante. E, infelizmente, nem para plenário o presidente da Câmara quis deixar isso. Não foi. Não foi. Então, assim, 2 vereadores conseguiram atrasar a tramitação desse projeto de lei. Então, agora... Embora o meu recurso esteja correndo. Eu vou continuar, né, utilizando de todos os instrumentos regimentais, sempre com embasamento legal, sempre com embasamento regimental. Afinal de contas, Drica, como advogado, seria até antiético da minha parte partir para manobras que passem por cima da legalidade, que passem por cima da Constituição e da nossa Constituição caseira, que é o regimento interno, né? Não é esse tipo de postura que eu estou acostumado, não é esse tipo de postura que eu vou adotar. Vou continuar buscando os instrumentos que eu tenho à disposição regimentais para conseguir fazer o direito meu enquanto vereador, que é o direito de que esse projeto de lei ele possa vir a plenário. Eu nem sou autor desse projeto de lei, Drica. O projeto de lei não é meu. Eu quero simplesmente ter o direito de poder votar esse projeto de lei em plenário, já que ele estava prontinho para ser votado. Né? Por que não, então, deixar os vereadores decidirem, os 11 vereadores juntos decidirem se querem ou não querem aprovar o projeto de lei? Se algum vereador não quiser aprovar esse projeto de lei, tudo bem, vota contra no plenário, mas não precisa travar a tramitação para impedir que os outros vereadores deliberem, né? Esse é meu ponto de vista. Infelizmente, essa é uma situação muito desconfortável que aconteceu na segunda-feira. Mas assim, Drica, eu acho que a vida segue, né? Foi o que eu disse. Eu não sou pago pelo contribuinte, por todos vocês, cidadãos itajubenses, nem fui eleito para ficar arrumando briguinha pessoal, atacando coleguinha, né? Eu estou aqui para defender os seus direitos, para defender os nossos direitos, para representar os nossos cidadãos. E eu realmente acredito que os cidadãos itajubenses estão interessados numa política mais transparente, uma política mais eficiente, uma política que realmente se disponha a defender os nossos direitos. A vacinação está aí a todo vapor. Nós sabemos que não é uma política fácil, né? Nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde está se esforçando para fazer essa vacinação acontecer da melhor maneira possível, mas erros acontecem, né? E nós precisamos corrigir esses erros. E um modo de corrigir esses erros é com mais transparência, é apresentando sugestões. Eu já protocolei na Secretaria Municipal de Saúde algumas sugestões, algumas indicações de aproveitamento da xepa, né? De organização de um pré-cadastramento eletrônico, de uma organização melhor para vacinação de trabalhadores de saúde. Então, este nosso trabalho de cobrança, de luta por transparência, ele é construtivo, né? Nós queremos fazer parte para que a vacinação ocorra da melhor forma possível. Na Câmara Municipal, nós aprovamos a lei que ratificou a entrada de Itajubá no consórcio para a compra de vacinas. Fizemos isso numa velocidade assim que eu acho que nenhuma outra Câmara Municipal. Drica, eu recebi o parecer jurídico, eu entreguei ele 20 minutos depois. Eu acho que foi o relatório que eu escrevi mais rápido devido à urgência, porque nós tínhamos urgência de aprovar aquele projeto de lei. Então, assim, nós temos representantes que estão realmente interessados em fazer a coisa acontecer. Então, acho que a gente não tem que ficar dando palco, né, para esse tipo de situação desagradável, de ataques pessoais nesse momento. A população está cansada disso. E outra, olha um momento tão trágico que a gente está vivendo, né? A gente não precisa de mais problemas. A gente não precisa de mais problemas, exatamente. Então, vamos continuar nosso trabalho construtivo, sugestivo, tentando corrigir erros, porque erros realmente acontecem.
que a gente não pode deixar esses erros continuarem se repetindo. Com certeza. Então, por enquanto, como você disse, ainda teremos então aí uns 40 dias agora para frente para poder... Por enquanto o meu recurso não é julgado, o projeto de lei ele está parado e segue para uma nova reanálise do jurídico. Então os advogados da Câmara vão fazer um novo parecer, esse novo parecer vai chegar até mim, eu vou fazer um novo relatório em cima disso, vai ter que ser convocada uma outra reunião da Comissão de Constituição, esse relatório vai ser aprovado e ainda corre o risco do relatório não ser aprovado, aí o projeto de lei cai de uma vez. Então, assim, nós saímos da beira do gol, voltamos lá para o outro lado do campo, né? Por enquanto. Mas a nossa luta continua. No meu recurso, eu levanto pontos regimentais que eu acho que deixam muito claro que essa manobra ela é completamente antirregimental. Posso dar um exemplo para você, Drica. O regimento é muito claro, dizendo que reunião de comissão tem que ser convocada com uma antecedência mínima de 24 horas de antecedência. Está dentro do com a regimento. pauta disponibilizada, exatamente. Reunião não se convoca assim para decidir uma coisa de uma hora para outra, né? Esse caso, essa reunião foi convocada, e eu tenho isso registrado no meu e-mail, anexei no recurso, essa reunião foi convocada com 1 hora e 35 minutos de antecedência, sendo que o mínimo é 24 horas. Na convocação dessa reunião, esse pedido de reanálise não constava em pauta. Isso, por si só, já torna essa decisão da comissão inválida. Isso, por si só, é suficiente, né? Então, assim, para conseguir negar o meu recurso, também vão ter que, né, buscar ali alguns meios interpretativos duvidosos do nosso regimento interno. E eu espero, Drica, essa é uma crença, eu ainda tenho essa crença nas pessoas de que as regras ainda valem, as pessoas ainda estão dispostas a respeitar as regras. Então, eu ainda tenho essa crença de que o nosso regimento interno vai ser respeitado e nós vamos conseguir reverter essa situação. É o que a gente espera, né? Porque é, como você diz, a todo momento, um bem comum, né? E nesse momento a gente precisa de ações rápidas, muito rápidas. Já não basta, né, a nossa vacinação no cenário nacional, né, inteiro, ser bem lento ainda, né? No Brasil inteiro, né? Nós estamos bem atrasados com essa vacinação. Então já não basta isso, então a gente não precisa mais de mais problemas, mais obstáculos, mais pedrinhas, né? Nesse momento a gente precisa realmente que todos se unam e a gente trabalhe em coletividade. Sim. Né? É essa a ideia. E eu costumo dizer, Drico, eu acho que é importante falar desse aspecto de união. Eu sou um grande defensor da união nesse momento, mas nós precisamos fazer uma união construtiva. União não significa unanimidade, não significa que todo mundo vai concordar com tudo, que a gente tem que se omitir de questionar. A união é justamente uma união construtiva. Se nós estamos vendo coisas erradas acontecendo, nós temos que apontar esses erros para serem corrigidos, né? É esse tipo de união que Itajubá precisa, né? Discordar não é atacar, discordar é ser construtivo, é buscar construir, superar os nossos problemas, né? Nós estamos vendo aí uma situação tão assustadora que eu acho que a única certeza que nós temos do jeito que está, não pode continuar. Algo tem que ser feito. Sim. Né? E a união que nós queremos é justamente para corrigir o que nós estamos fazendo de errado. Não é para culpabilizar ninguém. Não aqui culpabilizo nenhum gestor, nenhuma pessoa específica, porque esse é um momento muito complicado que ninguém sabe a resposta exata. Mas nós temos sim que buscar alternativas, construir alternativas. Juntos. E nosso dever, quanto representante da população, é justamente esse. Tem algumas pessoas aqui, tá? Que eu quero ler, gente. Não sei se vai dar para ler todo mundo, mas depois eu vou marcar o Pedro aqui para você poder ler. Mas eu vou começar aqui na sequência, o Claudemir Verdini, é isso, né? É Verdini ou é Werdini? O vereador Pedro está incomodando muitos com o seu conhecimento e atitudes corretas em fiscalizar. Aí ele já coloca aqui, nosso futuro prefeito. Você já tem um eleitor, se você quiser candidatar aí, o Claudemir está com você. Elizabeth Pinto Coutinho, colocou brilhante o vereador Pedro. Elis Regina, isso mesmo, Pedro Gama, nos ajude a fiscalizar. Deus te abençoe. Amém. Alaninha Mereu, bateu palminhas aqui. Elis Regina também colocou aqui de novo. Pedro, você não é um mimado, você é um rapaz honesto.
E você não está misturando política com a doença horrível que está acabando com a nossa vida e a de muitos dos nossos familiares. Estamos junto com você. Terezinha Maria Moraes Mendes, vai em frente, Pedro querido. Quem mais? Gente, tem um monte de gente. Alan Rodrigues Anesco. Alan. E tem o apoio e você tem o apoio de todos os cidadãos de bem, coerentes, que buscam sempre a transparência. Elizabeth Duarte, gratidão, Pedro. E tem muito aqui, gente. Não vai dar para ler todo mundo aqui, infelizmente. Mas a Alanta falou com a gente. A Cláudia Gomes também está sempre aqui junto. Colocou Pedro dando show sempre. Drica, lindo, vocês arrasam. Beijo no coração dos dois. Manda o coraçãozinho. Manda o coraçãozinho. Paulo César Antunes colocando aqui. Ele colocou corrigir abrindo comerciante. Não entendi. Eu acho que ele está dizendo que uma das soluções possíveis para a gente corrigir as rotas nesse momento é a questão da reabertura do comércio. Do comércio. Essa é uma situação importante, Rodrigo. Só me deixa fazer um comentário, aproveitando aqui. Porque realmente a gente está vivendo uma situação que parte do comércio está sufocada, né? Eu posso citar aqui um exemplo, o setor das academias que estão fechadas há muito tempo, o setor do comércio noturno, que há mais tempo ainda, né? Porque antes da onda roxa nós já tínhamos o toque de recolher. Sim. Então quem tem ali seu barzinho está fechado aí, não sei nem quanto mais, mas há mais de mês. Só que nós precisamos, é importante pontuar aqui que a questão da onda roxa, ela é um problema, mas ela é um problema no nível estadual. Isso que é muito complicado e que eu acho que é importante ser dito, porque é o seguinte: a onda roxa coloca todos os municípios de Minas Gerais na obrigação de seguir as suas medidas restritivas. Isso é um entendimento que foi consolidado pela Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e também pelo Ministério Público, né? Sim. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam: nossa, mas e se o prefeito daqui de Itajubá ele resolver desobedecer a onda roxa? Isso pode trazer problemas, Drica. Isso pode trazer problemas para Itajubá, porque o Ministério Público vai agir nessa situação. Né? Nós já temos informações que esse é o posicionamento do Ministério Público. Então, não tem nada que a gente não possa fazer? Tem sim. Mas nós temos que nos organizar para corrigir eventuais erros da onda roxa junto às autoridades competentes para tal. E essas autoridades, elas estão no âmbito estadual, né? Então é conversando com os deputados estaduais, é tentando se organizar junto ao governador, né? É importante nós termos essa informação porque nós temos que saber onde pedir, né? Onde demandar, onde reclamar. Então é só esse comentário que eu gostaria de fazer. Tá. Nós vamos conversar, a gente está vendo que está dando muito o que falar, né? E claro que vai dar, né, gente? Porque aí a gente está falando do sustento da família da gente, né? Sim. Tem muita coisa. A gente vai trazer na semana que entra essa conversa, vamos procurar pessoas bem interessantes e competentes no assunto para a gente também conversar sobre isso. É um assunto muito delicado, né, Rodrica? Não é um assunto fácil de ser resolvido na hora. Mas eu só quis fazer esse comentário para explicar um pouco como está organizada essa questão da onda roxa. Quem pode fazer o quê nessa situação? Porque eu acho que esse é um pressuposto importante para que a gente possa levar as nossas reivindicações. Com certeza. E aí, como você falou, são dois pontos muito sérios, que é o primeiro, a pandemia, e a onda roxa que acontece, né, gente? Isso acontece o lockdown, como a gente fala aqui, né? Porque, assim, é a última instância também. Que, na verdade, não é nem um lockdown, né, Drica? É um lockdown parcial. Parcial, é um paradoxo em expressão, né? A gente não. Isso é uma demanda que a gente tem ouvido muito também. Poxa, mas... tantos empreendimentos não podendo abrir, mas ainda assim a cidade continua meio movimentada. Exato. Então, assim, é uma discussão com muitas variáveis e é importante sim de ser feita. Com certeza. E do outro lado, pessoas que realmente não estão podendo abrir, né, de forma nenhuma. Algumas ainda conseguem alguma coisa e outras não. Enfim, né, é uma discussão bem delicada, ela é ampla e a gente tem que ter muito conhecimento, muita empatia, muita calma para a gente conversar sobre esse assunto, né? Claro que a gente entende, gente. Todo mundo entende essa situação, né? Mas tem que ter calma e tem que ter conhecimento e buscar, como o Pedro falou, as pessoas corretas
para que a gente possa achar a melhor saída. Aproveitem, que eu gosto de puxar a orelha também. Aproveitem e olha, quando o vizinho estiver fazendo festa, né, aquele festão de arromba, pode ligar lá na Guarda Municipal. Quando alguém estiver abrindo algum comércio em algum momento de forma irregular, chama, porque não adianta ficar só reclamando nas redes sociais, não, né? Porque, assim, muitos empresários também estão pagando, que fizeram as coisas corretamente, estão pagando pelas pessoas que fizeram errado, né? Então, assim, vamos começar a fazer a nossa parte para a gente não ter que enxugar gelo. Fecha tudo, daqui a pouco abre. Daqui a pouco abre uma parte, daqui a pouco um setor pode, outro setor não pode, né? A gente fica nessa dança. Enfim, né? Vamos seguir fazendo a nossa parte, com empatia em olhar pela situação do outro, buscando sempre o conhecimento e as formas corretas de corrigir essa situação, de ajudar a contribuir com essa situação e a resolvê-la. Certo? Pedroques, vamos liberar o céu? Vamos lá. Vamos liberar o Pedro. O Pedro, ele chegou aqui, já chegou afobado, falando com todo mundo. Bom, enfim, né? É o momento realmente em que as nossas personalidades públicas, né, principalmente as políticas e a de saúde, estão sobrecarregadas, estão trabalhando bastante, né, com muita coisa aí na agenda, mas eu fico muito feliz de você ter conseguido esse espaçozinho para poder estar aqui falando com a gente e informando a população em cima do ato, no momento que precisa, antes que a gente fique contando, como eu falo, conta um conto e aumenta um ponto, né? É muito importante a gente ter as informações corretas na hora correta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Drica. Aqui me despeço, aproveitando para deixar, né, a todos que nos acompanham, que fiquem muito à vontade se vocês quiserem entrar em contato comigo, se tiverem alguma dúvida, né, se ouviram falar alguma coisa e gostariam de esclarecer, podem me procurar nas redes sociais, através do Facebook, Pedro Gama, também do Instagram. Lá no Facebook e no Instagram tem disponibilizado o meu número de WhatsApp do gabinete, que vocês podem entrar em contato também. Estou super à disposição. Algumas vezes a gente demora um pouquinho para responder, né, Drica? Porque são muitas coisas, muitas mensagens, mas eu sempre respondo, faço questão de responder todas as mensagens, então me coloco à disposição. O nosso gabinete está fechado por enquanto, né? Neste momento a gente está trabalhando remotamente, mas se for o caso da gente marcar uma reunião virtual, também uma videochamada, estou à disposição. Não tenho receio, podem entrar em contato, que a gente precisa estar caminhando juntos, né? Eu estou aqui como representante da população e para isso a gente precisa estar em contato direto, logicamente, com a população. Mas eu agradeço novamente a oportunidade, desejo a todos um ótimo dia e peço que continuem se cuidando, né, Drica? Quem puder ficar em casa, evitar aglomeração e principalmente sempre estar usando máscara, tomando todas as medidas sanitárias e de higiene, porque a gente precisa disso para conseguir superar esse momento tão difícil. Exatamente. É isso mesmo. Deixo o programa aberto também para todos os autores aí também do projeto de lei, o mandato coletivo, o Marquinho Meirelles. Deixo também aberto ao Marcelo Kraus também. Vocês estão fazendo um projeto, vocês se juntaram ali, Marcelo Kraus, mandato coletivo, Marquinho e Pedro, né? Vocês se juntaram Drica, que as pautas, existem muitas pautas comuns entre alguns vereadores ali na Câmara, né? E é sempre muito importante a gente somar esforços. Ali, o nosso trabalho não é para se destacar individualmente, não, o nosso trabalho é para produzir resultados. E se existem pautas que podem ser construídas juntas, que vereadores pensam juntos, nós temos que caminhar juntos para que isso traga mais força e mais resultados para a população itajubense. Com certeza é isso. É sempre o trabalho coletivo, né, gente? É sempre isso. A formiguinha sozinha não dá conta. Pois é. Mas o formigueiro é forte. Bom, queridos, também está aberto aqui aos outros vereadores também de Itajubá, está aberto o programa para qualquer pauta que queira falar aqui com a população. Pode ligar aqui nos estúdios da TV Itajubá, pode entrar em contato comigo direto. O programa está aberto para todos. A gente quer ouvir o máximo de pessoas possíveis. Pode trazer as suas pautas, pode trazer os seus projetos. O programa também está aberto, tá certo? Um beijo para todo mundo, para todos os web espectadores que nos acompanhou hoje, nessa manhã. Não deu para ler todo mundo aqui. O Moisés mandou mensagem, a Alexandrina Tomás. Tá sumida, hein, Alexandrina? Você tá sumida? Você estava sempre aqui comigo, acho que faz umas 2 semanas que ela não aparece. A gente ainda não se conhece, mas eu conheço que ela tá sempre entrando aqui, falando um oizinho aqui, viu?
a Vânia. Bom, tem muita gente falando aí com a gente, viu? Muito obrigada pela conversa de hoje, pela companhia de vocês. Divulguem essas informações, tá, gente? Compartilha para chegar o mais rápido possível informações verdadeiras e importantes neste momento, tá bom? Um abraço para todo mundo. Amanhã não temos Itajubá Entrevistas, tá? Ao vivo, mas daí a gente vai reprisar alguma entrevista que aconteceu aí, tá bom? Não vamos ficar sem Itajubá Entrevista, certo? Um beijo para todo mundo e até mais. Obrigada, Pedro. Obrigado, Drica. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.